Querido irmão em Cristo, Shalom. Shalom, que Deus abençoa muito mais. Hoje quero responder uma pergunta dos cristãos que me perguntaram. Será que se nós fomos vacinados, recebemos a marca da besta? Não. A vacina não se trata de marca da besta, mas é um processo que conduz na marca da besta. Isso quer dizer, a mesma filosofia que eles estão a utilizar nas vacinas, isso também será a mesma filosofia que eles vão utilizar na marca da besta. Em primeiro lugar, será que nós podemos fazer também essa pergunta, embora eu disse no primeiro lugar? O que a vacina esconde? E a vacina esconde as variantes que nós estamos a ver. Esse tipo das variantes é que a própria vacina que nós recebemos é que está a produzir isso. Mas se você é filho de Deus, será protegida. Mas se você não é filho de Deus, talvez poderia cair nessa espada, essas doenças que meteram voluntariamente nos nossos corpos. Mas por quê? É porque isso mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo está na porta, está a voltar. Isso é uma prova é que Cristo já levantou no lugar onde que estava sentado e Ele quer pisar no mundo. Porque o primeiro desse sinal que mostra que Jesus Cristo está na volta para levar a sua esposa, veja o que está a passar na política. O diabo está muito preocupado sobre isso. É assim que o regresso do nosso Senhor Jesus Cristo está na porta. O plano do Satanás é que, a partir de 2022, até em 2030, que a maioria da população seja vacinado e também eles vão utilizar o chip nos nossos corpos. Isso já está criado. Não é um problema que vão fazer, não. E os nossos governos sabem o que está a acontecer. É por isso o diabo dizia assim no Senhor Jesus Cristo. Vamos ler essa passagem da Escritura. Estou no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 8. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. Então, aqui vimos o que o diabo propôs
Ou, da outra maneira, o que o diabo queria que Jesus lhe adorar, para que ele lhe dar o mundo e a glória do mundo. Quer dizer, todos os governantes deste mundo, para chegar nesse nível que estão, e ele tem que adorar o diabo. Então, se você não adora o diabo, você não pode governar. E esse servo de Deus também, que ele quer ficar no lado dos governantes, eles adoram automaticamente o diabo. Por quê? Porque a Bíblia diz na carta de Amós, segue muito bem. Está escrito, Amós capítulo 3, versículo 3. Acaso andará dois juntos se não estiveram de acordo? Será que duas pessoas podem andar juntos se não se meteram de acordo? Isso é impossível. Como é que você, servo de Deus, quer ser o conselheiro do presidente? Talvez eles não entenderam. Mas aqui Jesus Cristo recusou. Está escrito, somente a Deus que nós devemos adorar. Isso é uma resposta com imperativo. Nós não podemos misturar as coisas. Hoje está na política, amanhã é pastor. Só a Deus que nós devemos adorar. Porque o Satanás é rei dessa terra. E todos esses governantes adoram. Então, se você quer adorar o diabo, você torna-se, ou quer adorar os reis do mundo, você torna-se também inimigo de Deus. Vamos lá ver na Escritura. Estou na carta do Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, construiu-se inimigo de Deus. Ele construiu-se inimigo de Deus. E Jesus Cristo recusou adorar o diabo para ganhar o mundo. Porque o diabo mostrou ao Senhor a glória que está no mundo. Essa glória é a imagem que muitas pessoas vão receber a marca da besta por causa da glória do mundo. E a Bíblia diz, na carta do 1 João, no capítulo 2, versículo 15, a Bíblia nos diz: não amai o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Aqui vimos que o que vão permanecer para sempre é aquele que faz a vontade de Deus. E essa vontade é que nós pregamos todo dia nas Escrituras. E essa vontade também é esse que se faz no céu. Veja só na oração do nosso Pai. Mas antes de ir lá, nós aqui vimos. A Bíblia diz: não amai o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando fala o amor do Pai não está nele, fala do Espírito Santo. Porque Deus é amor. Deus é Espírito. No capítulo talvez 4, versículo 8. E o fruto do Espírito é o amor. E essas pessoas que amam o mundo não poderiam receber o Espírito Santo. Aqui onde é que está o verdadeiro problema. Mas chegamos no ponto da marca da besta. Isto será obrigatoriamente. E lá onde é que vimos, onde é que muitos cristãos, por causa de procurar as coisas do mundo, por causa da vida dele, vão trair o dom ou a graça que Deus lhe deu e aceitando o que Satanás vai lhe fazer ou vai lhe proposar. O que é a marca? A marca da besta. Besta é um império. Podemos ver isso no livro de Daniel, onde que se fala da besta. Estou no livro de Daniel, mas eu vou ler no versículo 7. Daniel capítulo 7. Vou ler somente no versículo talvez 7. E você lê todo o capítulo, se não entenderá o que você vai ler depois, nos teus comentários, pode escrever para eu responder alguma das suas preocupações ou das suas perguntas. Aqui está escrito: depois disto, eu continuando olhando em visão noturno, eis que o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia pedaço, pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinham 10 chifres. E considerei os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 2 primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olho como os dos homens, e uma boca que falava grandes coisas. E continuando olhando até que foram postos um trono, e o ancião de dia se assentou, e o seu vestido era branco, como neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chama de fogo, e a giroda dele era o fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviram, miríades de miríades assistiam diante dele, e sentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Eu paro ainda aqui na minha leitura. Talvez vou falar parte a parte nessas pregações, porque o tempo máximo é de 20 ou 25 minutos.
E aqui vimos a besta. Esta besta representa o Império Romano, que começou talvez o seu reino no ano 63. Há muitos falam 33, porque no tempo os anos baixavam. Porque havia primeiro império, se você ler bem a Bíblia, fala-se de 4 impérios. Primeiro império é o Império Babilônia. Segundo império é o Império de Medes e Persas. Terceiro império é o Império Greco. E quarto, o Império é o Império Romano. Aqui vimos o poder dos europeus, mas naquele tempo dirigia esse poder era Roma. Era Roma que estava a dirigir o mundo. Foi um império muito forte e muito poderoso que dura até hoje. Porque se nós vamos ver a característica desse animal, é que se chama besta. Vamos subir no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículo 22. Então vi subir no mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre o seu chifre 10 diademas. Sobre a sua cabeça, nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como de leão, e dragão deu-lhe seu poder e o seu trono e grande autoridade. Aqui vimos agora esta besta é que nós vimos no Antigo Testamento. Ele tinha somente 10 chifres, não é? Porque a força de animal se encontra nos chifres. Mas aqui ele tem 7 cabeças. E nessas 7 cabeças fala sobre G7. Não à toa quando se dá esses nomes, G7. Os países com muito dinheiro, com muito poder. Quando falamos de G7. Dentro do G7, vamos ver a França, a Alemanha, os Estados Unidos da América, é que está a fazer a força desse animal. E, além disso, para entender melhor, segue a história desses países. Todos eles saíram aqui na Europa. 7 cabeças são eles que dirigem o mundo. Quando se reúne, chama-se a reunião do G7. Aqui uma grande coisa. Aqui tem uma palavra. Então, e esses países que estão se unir-se de trazer esse ensinamento, esse tipo esse tipo das coisas, não sei como que eu posso explicar melhor em português. E se nós seguirmos a marca ou o número de Microsoft, o proprietário com todos os computadores, a sua marca é de 666. E agora, na cabeça de Papa, está escrito Vicário Filho Dei. Isso tem significado 666. Há muitas coisas escondidas, meu irmão. Então, esses que quando se reúnem, esses 7 G7, são eles cabeças que dirigem o mundo. No fim,
Ninguém poderia comprar, está escrito aqui, se nós subirmos no versículo 14, no versículo 15, desculpa, foi concedido também dar folga à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizeram que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Agora aqui onde que haverá problema com os cristãos. E fez que todos, pequenos e grandes, rico, pobre, livre, escravo, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, como eu vi na China. Na China as pessoas estão a meter isso na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse um sinal, ou em nome da besta, ou número do seu nome. Aqui há problema. O número do seu nome. Agora, irmão, quando chegava nesse ponto, vimos que estão a ser obrigados as pessoas de ser vacinados. E no fim, eles vão procurar uma maneira de meter o chip nos corpos das pessoas. Isso vai identificar o teu nome, o endereço, onde que você vive. Até não sei se eles vão precisar mais passaporte para viajar. Talvez tudo isso vai acabar por ter passaporte para viajar, porque tudo isso as pessoas vão levar no corpo. Mas isso vai durar somente pouco tempo. Aqui há a paciência dos cristãos. E agora, imagina que se nós estamos aqui nesses países, aqui nesse continente, é que fala de mundialização. E temos as fronteiras livres. Nesse espaço que nós chamamos de espaço Schengen, será muito difícil para os cristãos viver e quando a besta estará na sua bravura. Quando se fala imagem da besta, quem representa essa imagem da besta? É a Igreja Católica. E quem que tinha dito que prolongou um novo ordem mundial? Até ele fala o pacto de educação. Quem fez isso? É o Papa. Isso revela, até eu sabia já há muito tempo, é que esse Papa que está no poder hoje será o último Papa. Agora, aqui, aquele cristão que quer salvar a sua vida, ele não pode ver a luxúria que ele tem em casa, carro, dinheiro, tudo isso tem que esquecer. É por isso o bom cristão não poderia ou não pode amar o mundo. Olha só, para terminar essa parte da pregação, vou na carta do Apocalipse, no capítulo 12, capítulo 12, versículo, talvez, vou começar no versículo 9, porque no versículo 9 a guerra está no céu. E Satanás foi lançado. Muitas pessoas falam que Satanás já foram lançados. Sim, ele já lhe lançaram, tiraram fora do paraíso, mas ele também subiu no céu. Outro dia vou explicar isso. Porque aqui a Bíblia diz,
foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Antiga serpente. Onde que ele foi antigo? É no Jardim de Éden. Onde que foi precipitado aqui? É no céu. Então, outro dia podemos vir para explicar esse mistério. Que chamava o diabo Satanás, que enganava todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então, ouviu uma voz do céu que dizia: agora chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Nós vimos como que ele acusou Job, e eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amava a sua vida até a morte. E aqui há problema, aqui há palavra, e a Bíblia diz: não amava a sua vida até a morte. O cristão não deve amar a vida. Quando se fala a vida de outra maneira, fala-se do mundo. Olha, nós temos agora pouco tempo e voltaremos. Se há perguntas, se há comentários, é ali que nós podemos continuar a trabalhar. Se vocês não fazem perguntas ou não fazem um comentário, será muito difícil para nós continuarmos a explicar esses mistérios, porque nós não sabemos qual é a vossa posição. Por hoje, digo-vos que Deus vos abençoe. Voltaremos no outro dia. Meu querido irmão em Cabo Verde, que Deus te abençoe. Esta é a primeira resposta, mas vamos continuar. Que Deus abençoe. Muito obrigado.